E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora a respeito de vasos de barro. Olha que interessante esse texto, que está aqui em Jeremias, no capítulo 18, no versículo 4 e diante, diz assim. Vamos ler a partir do versículo 1, né? Olha só. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Estava lá, mexendo na máquina, né? Negócio rodando, né? Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor. Vamos lá. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação ou de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha falado que faria. Olha que texto incrível esse, por quê? Ele vai mostrar um exemplo, né? Jeremias vai pegar aqui um exemplo de Deus pegando o povo de Israel e usando o povo de Israel como um vaso nas mãos do oleiro, que é o próprio Deus. Deus aqui é o oleiro. E aí esse vaso se quebra. O que Deus tem que fazer com esse vaso que rachou, com esse vaso que quebrou nas mãos dele? Ele tem que refazer novamente esse vaso. Ele vai pegar este exemplo que aconteceu ali com o oleiro e o vaso e vai aplicar à nação e vai aplicar ao povo de Israel, que é a nação, ou também individualmente. Ele está dizendo, olha, o oleiro, ele tinha o poder, né, de fazer, tem o poder de refazer o vaso que quebrou. E ele vai refazer o vaso que quebrou. Esse refazer o vaso que quebrou requer refazer conforme for bem aos olhos do oleiro, ou seja, vai ser feito da maneira que o oleiro quer, da forma que o oleiro quer, do jeito que o oleiro quer. Não é da maneira que o vaso quer, não é do jeito que o vaso está pedindo, é da maneira e da forma que o oleiro quer. O oleiro é que vai determinar de que maneira será refeito esse vaso que quebrou na mão dele. E ele vai dizer, olha, se no momento em que eu chegar para uma nação e disser, ó, se você não se arrepender, eu vou derrubar, eu vou quebrar, eu vou retirar vocês daí. Eu vou arrancar vocês. E se vocês não se arrependerem, isso será feito. E o que vai acontecer? O derrubar, o arrancar, o quebrar de uma nação já é Deus permitindo que esse vaso se quebre e ele venha a ser refeito pelas mãos do oleiro. É o oleiro que vai decidir de que maneira será refeito este vaso. Então o oleiro vai olhar para o vaso e vai dizer, olha, vaso, você está quebrado, você está rachado. Eu permiti que você fosse quebrado, que você fosse rachado,
para que dessa mesma massa eu pudesse refazer o que você, pela sua falta de arrependimento, você permitiu que viesse a ser feito. Então tá lá o vaso quebrado, o vaso quebrou. E agora? Se você se arrepender, Deus fará de você um vaso novo. Se você se arrepender, esse mesmo Deus que causou a ferida, ou que permitiu que a ferida viesse a acontecer, ele mesmo tem a providência da cura. Ele mesmo tem a providência da restauração. Mas o mesmo texto diz que, olha, se eu avisar que eu vou derrubar, que eu vou arrancar, né, que eu vou destruir, e se você ouvir a minha voz e atender ao que eu for falar, então eu não vou quebrar nada. É só se arrepender. Se você se arrepender, se você ouvir a voz dele, o alerta dele, e isso ele faz com as 7 igrejas do Apocalipse, ele sempre está lá avisando, olha, vocês estão errando. Se você não se arrepender, eu vou vir fazer isso, isso, isso. Então ele está avisando. Ele não está simplesmente castigando, ou ele vai tirar um castigo do nada, da manga dele. Ele avisa com antecedência, você precisa se arrepender. Mas só que tem gente que, ao invés de ouvir o que Deus está avisando, ouvir os alertas de Deus, essas pessoas são teimosas. Essas pessoas, elas parece que elas querem pagar para ver. Ficam batendo, jogando queda de braço com Deus. Ele está ali alertando, olha, se você atender a minha voz, o mal que eu estava pensando em fazer, eu não vou fazer. Você praticou o mal. Você errou. Você, infelizmente, pecou. Deus fala, se arrependa. Se arrependa. Ele não vai simplesmente chegar e vai te meter um castigo por causa disso. Porque o arrependimento é uma oportunidade que Deus te dá antes do castigo. Mas aí a pessoa não se arrepende. O que é o arrependimento? É a mudança de mente. O arrependimento é a mudança de pensamento. O arrependimento é a metanoia. E Deus vai lá e fala, se arrepende. Se arrepende. Ah não, eu vou continuar testando a paciência de Deus. Vamos ver até onde Deus vai. Vai que de repente Deus se sente convencido que da forma com que eu estou fazendo é a melhor forma. Vai que de repente Deus está testando a minha perseverança. Porque eu perseverando nisso, pode ser que Deus esteja testando a minha fé. E aí agora, em um determinado momento, Deus vai lá e vai me abençoar. Deus, ele chama para o arrependimento. Ele fala, se arrependa. Se arrependa. Ah, não quer se arrepender? Então o vaso vai se quebrar na mão dele. Ele vai deixar o derrubar, o destruir, o arrancar. E vai deixar. O vaso quebrou na mão dele. O vaso quebrou. O vaso está quebrado. O vaso está rachado. Às vezes você está pensando que do jeito que você está, quebrado, rachado, amargurado, está um caco em pessoa. Seu coração está um caco em pessoa. Por que o seu coração está um caco em pessoa? Por que a sua alma está amargurada em pessoa? Por que você, como um vaso nas mãos do oleiro, está permitindo com que ele venha agora deixar o vaso ficar todo em pedaços na mão dele? Será que isso é resultado
de muito tempo degladiando com Deus? Será que isso é um resultado de uma pessoa desobediente que não ouviu os alertas de Deus? Olha o que diz o livro de Lamentações: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? E da Eclesiastes diz: Deus criou tudo bom e perfeito, o homem vem e estraga tudo. Então, do que nós estamos nos queixando? É de Deus. Deus é o culpado de tudo. Deus é a causa primária do meu sofrimento? Ou é a minha persistência no mal? Ou é a pessoa que tem cabeça dura? Ou eu que fico insistindo em querer que a minha vontade seja feita, não a vontade dele? Então, um vaso quebrado é necessário para que ele refaça, para que você reveja os seus valores, para que você reveja a sua conduta, para que você considere o fato de que você tem um Deus. E está lá o vaso quebrado, está lá o vaso amargurado, triste, rachado, muitas das vezes sem forças até para orar. Ela só tem força para chorar. Ela só encontra forças para poder pensar em como sair dessa, e às vezes nem isso. Considera os seus caminhos. Será que nessa caminhada que você teve, você não teve nada ali? Veja a oração de Davi: Senhor, vê se é em mim algum caminho mau. Aí Jesus fala para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste. Porque nós cometemos erros, cometemos pecados, e a gente acha que está tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo normal. Mas aos olhos de Deus, não. E aí a gente pensa que Deus, ele está aprovando uma conduta que está na cara que não está sendo aprovado. Mas a gente fica achando que pelo fato de Deus ser amor, ele não ser justiça, e aí Deus ele acaba como se ele estivesse sendo obrigado a negar a palavra dele só para me agradar. Não, meu irmão, tá errado. Tá errado. Se você está com o coração quebrado, com a alma amargurada, não vou dizer amargurada de ódio de alguém, agora é de tristeza, não é amargurada a palavra certa, mas com o coração triste. Se você perdeu o ânimo, se você está rachado, se você está um caco em pessoa, meu irmão, peça a Deus para que Ele te revele o porquê que Ele permitiu que esse vaso viesse a ser quebrado. Porque Jeremias vai usar o exemplo do oleiro, que o vaso quebra na mão dele, ele precisa fazer um vaso novo, ele vai dizer: assim é com você, casa de Israel. Deus vai permitir que o vaso quebre na mão dele, para ele, de uma mesma massa, fazer de novo um vaso novo. Ele quer fazer um vaso novo. Ele quer fazer. Isso se você deixar permitir quebrar. Porque você pode se arrepender, pegar um caminho mais fácil. Só que o caminho mais fácil, para a minha carne, é mais difícil. Para os meus desejos, é mais difícil. Só que aí, meu chapa, vai passando. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e tu está patinando no mesmo lugar. E você está parado no mesmo lugar. E você não sai do mesmo lugar. Por quê? Por quê? Por que será? Talvez porque precisa de um arrependimento. Esse arrependimento ele pode vir no aviso, ou esse arrependimento ele pode vir por meio de um quebrar de um vaso. E aí você vai decidir de que forma você vai se tornar um vaso novo. Ou um vaso que
que se molda nas mãos do oleiro, deixa o oleiro fazer o molde, ou um vaso quebrado, ele tem que refazer tudo de novo, segundo o bem que ele quer, segundo os olhos dele. Ou seja, não adianta reclamar a forma como Deus está tratando você. Não adianta. Não adianta reclamar a maneira que Deus vai usar para te corrigir. Você tem a opção. Se você tem a opção. Se você se arrepender, até Deus vai decidir não mais te castigar. A palavra arrepender ali, no hebraico, não é arrependimento de pecado, mas arrependimento de pecado, não. A palavra ali é ampla. A palavra ali, arrepender, no hebraico é muito ampla. É desde vai entristecer, vai de decidir outra coisa, né? Eu vou ler aqui para você essa palavra, arrependimento aqui. É muito interessante essa palavra, olha só. Ó, arrependerei. A palavra arrependerei ali, né, é a palavra nahan, ó, que significa ter compaixão, aliviado, arrepender mesmo, ficar arrependido, né? Consolado, entristecido, tudo isso daí, né? Então a palavra ali, compaixão, também se encaixa. Então eu me arrependerei. Então eu terei compaixão de você. Eu estou avisando, ó, você vai quebrar na minha própria mão. Você quer que isso aconteça? Então se arrependa. Então eu terei compaixão de você. O arrependimento, é por isso que o salmista diz, né, que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Amém, queridos? Fiquem aí com essa palavra em nome de Jesus.